Lição 12, 10 a 17 de junho de 2023. Estou fora. Texto-chave: e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Números 14, 8 e 9. Teaser. Esta lição conta a história de 12 espiões que foram enviados para explorar a terra de Canaã e trazer de volta um relatório. Ao mesmo tempo em que relatavam que a terra era boa e repleta de fartura, eles estavam apavorados com a força dos habitantes de suas cidades. 10 espiões duvidaram da habilidade de Deus para conduzir Israel a essa terra. Somente 2 espiões, Caleb e Josué, encorajaram as pessoas a colocar a confiança em Deus e seguir em frente. Há uma lição poderosa nessa história para nos ensinar acerca de como lidar com o medo. Esse sentimento é uma realidade e quase todas as pessoas o experimentam, mas o medo não tem que controlar nossa vida. A fé em Deus se baseia em enxergar o que Ele é capaz de fazer em nossa vida e na vida dos outros. Quanto mais exercitamos a fé, menos nos tornamos cativos do medo. Roteiro original. A essa altura da viagem, o povo de Israel já havia passado por muita coisa e presenciado os milagres de Deus. Desde a libertação do Egito, eles tinham visto o mar se abrir diante deles para que atravessassem, e o maná caía diariamente para servi-los de alimento. Já tinham provado da água fresca que fluiu da rocha. Também já haviam recebido os mandamentos diretamente de Deus. Quando estavam perto de conquistar o que mais desejavam, se deixaram de vencer pelo medo. Leia o relato em sua Bíblia que se encontra em Números 13. Em seguida, responda às perguntas e reflita sobre as lições que essa experiência ensina. Em sua opinião, por que Deus pediu a Moisés que enviasse uma equipe de exploração para ver a terra de Canaã? O que mais impressionou os exploradores a respeito de Canaã? Do que eles tiveram medo? Em que a atitude de Caleb e Josué foi diferente da atitude dos outros homens? Por que você acha que Caleb e Josué tiveram essa reação? Quando enfrenta o medo em sua vida, você é mais semelhante a Caleb e Josué ou semelhante aos outros 10 espias? O que você pode aprender desse episódio que vai ajudá-lo a lidar com situações assustadoras em sua própria vida? Zoom. Leia o texto-chave desta semana. Números 14, 8 e 9. Caleb e Josué reagiram ao medo dos outros espias dizendo: se Deus nos quer nessa terra, então Ele derrubará todos os obstáculos. O maior inimigo dos israelitas naquela situação não eram os habitantes de Canaã. Era o medo. Todos nós temos medos. Alguns podem ser irracionais, outros são perfeitamente racionais. É normal ter medo de enfrentar uma nova situação, ou tentar uma tarefa que pode ser difícil para você. Quase todos sentem medo ao fazer uma prova, realizar um teste de autoescola, falar em público ou iniciar um emprego novo. Nós experimentamos medos profundos também. O medo de adoecer e morrer, quer aconteça com a gente ou com alguém que amamos. O medo da família se desestruturar e mudar. O medo da solidão e rejeição. A palavra de Deus não promete que não teremos medo. É um mundo assustador lá fora. Mas quase todas as vezes que anjos mensageiros de Deus aparecem em alguém nas Escrituras, eles surgem com a mensagem: não te espantes, não tenha medo. Deus não quer que sejamos cativos do medo. Ele nos dá poder para vencer o medo e seguirmos em frente com fé. Josué e Caleb não sentiram medo porque sabiam quem lutaria por eles. Se o plano de Deus era que vivessem em Canaã, nada poderia impedir que isso acontecesse, a não ser os próprios israelitas, que escolheram desistir porque permitiram que o medo tomasse conta da situação. A coragem de Josué e Caleb vinha diretamente de Deus. Nós também poderemos confiar nele. Making of. Os cananeus haviam aprendido sobre Deus enquanto Abraão, Isaque e Jacó tinham vivido entre eles. Deus lhes deu 400 anos mais, enquanto os israelitas estavam no Egito como escravos, para se converterem de seus caminhos abomináveis e aceitá-los.
Como eles não aceitaram, Deus teve que tirá-los da terra de Canaã, que havia prometido aos descendentes de Abraão. Eles não seriam vizinhos seguros para seu povo. Os espias fizeram uma descrição correta quando mencionaram os frutos ali produzidos e as pessoas que habitavam a terra. Se tivessem apenas apresentado os fatos e aguardado as orientações de Moisés, talvez a reação do povo não teria sido tão negativa. O problema é que depois que deram seu relato, os 10 espias expressaram sua opinião particular a respeito da situação, demonstrando que não acreditavam que Israel poderia ser vitorioso. O povo ficou tão decepcionado que chegou ao ponto de nomear um líder para substituir Moisés. Os espias israelitas experimentaram um medo normal em face de perigo real, mas eles não tinham que se render ao medo. O medo é real, mas também é real o poder de Deus para nos ajudar a superá-lo. Além disso, eles já haviam tido a promessa de Deus de enviar terror e confusão entre seus inimigos para fazê-los fugir, de também enviar vespas para expulsá-los. Isso não foi crueldade ou falta de amor da parte de Deus. Extras. Todos os textos bíblicos adicionais dessa semana nos lembram que cristãos não devem ser controlados pelo medo. Os textos são Provérbios 28:1, Isaías 41:10 e 1 Coríntios 16:13. Escolha um dos versos que o mais encorajam. Copie-o em cartão ou marca-páginas. Mantenha esse cartão em algum lugar que poderá vê-lo com frequência e usá-lo como lembrete de que, embora enfrente situações difíceis e desafiadoras, você pode ter ânimo, porque Deus está sempre com você. Uma das melhores maneiras de vencer o medo é enfrentando-o. No caso dos israelitas, eles só precisavam se lembrar do que Deus já tinha feito por eles no passado. Essa fórmula funciona para nós também. Leia esse texto de Ellen White e procure lembrar-se dele quando você sentir medo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. Panorâmica. Os israelitas enfrentaram um perigo real, uma terra cheia de inimigos ameaçadores. Contudo, 10 dos espias viram um obstáculo, enquanto 2 deles viram uma oportunidade. Caleb e Josué não negaram que existiam inimigos para ser vencidos em Canaã, mas por causa de sua fé, eles viram a situação através de uma perspectiva diferente. Leia os capítulos 34 e 36 de Os Escolhidos para conhecer os detalhes da história. Que situações em sua vida o assustam? Como a fé pode mudar a sua perspectiva? Pense no medo em especial que o incomoda. Tome a atitude de agir como Caleb e Josué diante dos desafios e lembre-se, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse verso é para você. Todos os espiões, com exceção de 2 deles, descreveram com exagero os perigos encontrados na terra, transmitindo ao povo sentimentos de incredulidade que tinham no coração, cheios de desânimo plantado por Satanás. A descrença desses espiões lançou uma sombra escura sobre o povo. O extraordinário poder de Deus, tantas vezes demonstrado em favor da nação escolhida, foi esquecido. O povo não parou para pensar na forma maravilhosa que o Senhor havia usado para libertá-los de seus opressores. Deixaram Deus fora da questão, como se tivessem que depender somente do poder humano. Os Escolhidos, página 234 e 235. O medo é uma realidade que todos nós enfrentamos. Alguns tipos de medo são até mesmo úteis. Vários textos bíblicos nos dizem para temer a Deus, no sentido de ter respeito à reverência do poder. Veja, por exemplo, Salmo 111, 10 e Apocalipse 14, 7. Nós também deveríamos temer as consequências do pecado. Veja Lucas 12, 4 e 5, Provérbios 14, 27. Algumas vezes, um medo saudável pode nos impedir de fazermos coisas arriscadas, perigosas ou destrutivas. Mas o medo pode colocar obstáculos em nosso caminho, se não aprendemos a superá-lo. A arma mais poderosa que precisamos ter para vencer o medo é confiar em Deus. Quando sabemos que Deus cuida de nós e é capaz de nos ajudar, então podemos dar um passo de fé, mesmo numa situação assustadora.
A grande questão sobre a fé é que ela pode ser tão pequena quanto uma sementinha. Se começarmos a usá-la, ela crescerá. Mesmo uma coragem ou fé pequena podem ser suficientes para conseguirmos começar a lidar com uma situação assustadora. Quando virmos como Deus nos conduziu, seremos habilitados a ir mais longe e fazer ainda mais. Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não a ausência dele. Mark Twain. Os mais corajosos são aqueles que têm uma clara visão do que está à frente. Glória e perigo igualmente, apesar disso, saem para encontrá-lo. Tucídides. Além do estudo, a promessa aos israelitas foi: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Deus faz a mesma promessa a você hoje. Não existe motivo para temer. Segure firme na mão dele e avance. Os capítulos 34 e 36 estão disponíveis.